pouquinho faltando aquele sono, né? Aquele sono abençoado, né? Às vezes demora um pouquinho. E o Senhor começou a falar grandemente no meu coração sobre arrependimento. E que eu pudesse, né, estar trazendo essa palavra para a amada igreja sobre arrependimento. E no outro dia seguinte, ao amanhecer de novo, o meu coração ficou ardendo o dia todo. E aí meu amado me escalou, né? Ele tem feito as escalas de mensageiros aqui da igreja. E ele então me escalou. E eu acho que eu não havia comentado nada com ele, né? Então seja feita a vontade do Senhor. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos ler então Mateus 3. Glória a Deus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. E este João tinha suas vestes de pelo de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus, que viam o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio a continuidade, né? Porque glória a Deus. Só um momentinho, meus amados. Até aí. Até aí, glória a Deus. Amados, o Senhor tem colocado como tema no meu coração a urgência do arrependimento, pois é chegado o reino de Deus. O reino de Deus, ele está próximo. A urgência do arrependimento, pois o reino de Deus está próximo. Gostaria que os queridos amados irmãos repetissem comigo assim: quando nos arrependemos, abrimos uma porta na nossa alma. Abrimos uma porta na nossa alma. Para sermos alcançados pelas bênçãos de Deus. E a maior dela é a salvação. Aleluia. A maior bênção que nós podemos ter, aleluia, é a salvação. Como nós lemos aqui, né, em Mateus, os irmãos sabem que há diferença, né, entre essa palavra, né, arrependimento, né? Tem duas diferenças: arrepender-se, né, mudança de direção, afastar dos erros e pecados e tudo aquilo que está tirando você do foco, né? Nós precisamos arrepender-se, né? Mudar a nossa direção, nossa conduta, nossa maneira de andar, as nossas veredas, né? Arrepender-se. E arrependimento, há também o arrependimento quando sentimos aquele sentimento assim de tristeza,
Sabe aquele arrependimento assim momentâneo? Aquele remorso, sabe? Aquela coisa assim que não é da alma, sabe? E nós temos exemplos? Temos exemplos. Judas, por exemplo. Judas, nós sabemos que o arrependimento dele foi passageiro, foi um remorso, né? Naquele momento ali que ele sentiu que tinha traído Jesus, né? Se ele, porque tudo foi plano de Deus, estava tudo nos planos de Deus. Mas se ele de repente, né? Ele, quando soube de tudo que tinha feito, quando ele viu, ele jogou as moedas lá e saiu, né? Desesperado, arrependido, e foi tirar sua própria vida. Mas se nós olhássemos ao contrário, né? Se ele de repente fosse lá, pedisse perdão ao sacerdote, pedisse perdão a Jesus, sabe, me arrependo, aquela coisa toda, mas ele não fez isso. Então isso é um tipo de arrependimento, né, que a pessoa tem como se fosse um remorso, não vai lá na alma. E aquele arrependimento que vai na alma? Aleluia. Nós temos Pedro negou a Jesus 3 vezes, né? E ele se arrependeu, ele chorou amargamente, né? E depois Pedro se tornou assim um exemplo de discípulo, porque se arrependeu, né? Jesus viu a sinceridade do coração dele e ele foi ali um excelente discípulo, né? Na obra do Senhor. E tem também Davi. Davi eu gostaria de compartilhar com os irmãos lá em Salmos 51, em nome de Jesus. Porque Davi era um homem de guerra, Davi tinha suas mãos sujas de sangue, Davi ele adulterou, Davi mandou matar, né, o rei, marido de Betseba, né? E com tudo isso, Deus ainda o considerou, depois de ele ter se arrependido de tudo que ele passou, né? Um homem segundo o coração de Deus. E eu gostaria de estar compartilhando aqui, quando diz assim, quando Davi escreveu esse salmo, sabe, do arrependimento da alma dele. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que é mal à sua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluia. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me como um espírito voluntário. Amém, aleluia, glória a Deus. Esse foi o salmo em que Davi ali, ele teve esse arrependimento da alma. Então ele pedia que Deus pudesse criar nele, né, um espírito reto. Glória a Deus. E nessa passagem que nós acabamos de ler aqui, né, vem falando sobre João, né, de Mateus, da abertura aqui que eu fiz aqui da pregação. E João, os irmãos sabem qual o significado do nome de João? Alguém que é mãe aqui de João deve saber, pelo menos, né, igreja? Qual é o significado? Acho que é a graça de Deus. O significado do nome de João, né, é a graça de Deus. Durante o ministério de Jesus, Jesus teve 2 Joãos na vida dele, né? Eu também tenho um João na minha vida, igreja. 2 João na vida dele. Que foi o próprio João Batista, né? E João, discípulo amado. Aquele que na última ceia se reclinou no peito de Jesus, toma essa passagem, né? Ali. E também esse mesmo João, quando Jesus estava lá em cima sendo crucificado, ele virou para João e falou assim. Primeiro ele falou para João, falou assim: eis aí a sua mãe. E aí ele olhou para mim e falou: eis aí o seu filho. Louvado seja o nome do Senhor. E João, né? Esse João era o discípulo amado de Jesus. Glória a Deus.
O texto bíblico que nós acabamos de ler, amados, ele inicia assim. De Mateus. Glória a Deus. Naqueles dias, o que estava acontecendo naqueles dias? Aquele dia justamente, né, que está aqui sendo falado aqui nesse texto, estava acontecendo assim, era um novo tempo que estava chegando ali em Jerusalém. Era o início do ministério de Jesus. Porque, no caso, o ministério de Jesus, né, estava iniciando justamente ali com João Batista, anunciando as boas novas. E ele estava no deserto da Judéia, próximo ao rio Jordão. E estava ali um homem chamado João Batista, como todos sabem, primo de Jesus. E ele estava com a missão. Ele estava preparando o caminho para Jesus. E João, ele estava acostumado a viver no deserto, né? Ele se vestia com peles de animal, no caso camelo. Ele usava cinto de couro. Ele comia gafanhoto. Ele também comia mel silvestre, né? Era esse o João Batista dali. E o que significa, de repente, essas vestes? Por que João Batista se vestia desse jeito? Era a simplicidade de um homem de Deus, a simplicidade de um homem do reconhecimento do chamado dele como profeta. E o engraçado é que essas mesmas vestes que João Batista ele usava, Elias também parece que ele usava, né? Uma veste parecida com essa de João. E Elias também foi um grande profeta. E o que João estava ali fazendo no deserto? Ele estava preparando, aleluia, o caminho, né, para Jesus. E por que no deserto da Judéia? Talvez pelo silêncio, talvez pela intimidade com Deus, talvez longe dos perseguidores, do barulho da cidade, né? Porque no caso, o deserto de Judeia em volta tinha outras cidades. E ele justamente estava ali no deserto. Mas, amados, eu quero dizer para os irmãos que tinha que ser justamente desse jeito. Sabe por quê? Porque era um cumprimento profético. Sabe o que estava acontecendo? Lá em Isaías 43 diz assim: eis a voz que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor. Então estava ali se cumprindo naquele dia justamente o que já havia sido dito pelo profeta Isaías. E só ia para o deserto, porque ali em volta do deserto tinha a cidade de Jericó, Jerusalém, tinha também Belém. E pela misericórdia de Deus nós já fomos lá, né, em Israel. E nós contemplamos, realmente tem uma extensão muito grande do deserto da Judéia, muito grande. E naquela época, as pessoas andavam, elas não tinham, só pessoas que tinham condições, que de repente tinham um cavalo, tinham um burro, alguma coisa assim. E eles, né, realmente eles andavam muito. Então só ia lá para o deserto, ouvir o que João estava falando ali, é quem queria realmente ouvir Deus falar. E a notícia se espalhou, né? Olha só que interessante. Do deserto a notícia se espalhou, porque quem ia sentia algo diferente. Quem ia, sua vida era transformada. E aí começou a vir a notícia para a cidade e isso incomodou os fariseus, incomodou os saduceus. E aí eles começaram a mandar pessoas lá para perguntar: o que você está falando? O que você está fazendo? Né? Qual é essa conversa, vamos dizer assim? Mas o que é mais importante disso tudo é que, apesar das perseguições dos curiosos, daqueles que de repente, né, não queria que a palavra do Senhor prosperasse, estava prosperando ali no deserto, aleluia. A semente estava sendo lançada nos corações que estavam ali, estava sendo frutificada ali no deserto. E aí as pessoas se arrependiam e passavam pelas águas.
eles queriam ser batizados. E aí, amados, a gente acaba vendo que tinha vida no deserto. Quando a gente fala deserto, né? Tudo seco, sem vida, mas tinha vida. Porque ali no deserto a palavra do Senhor estava sendo proclamada. Glória a Deus. Quero dizer, amado, se você está, aleluia, como se estivesse no deserto, não sei qual é o deserto, tem pessoas às vezes, né? Ou seja na enfermidade, ou seja no lado financeiro, sentimental, né? Algum motivo, né? O Senhor, Ele está passando contigo no deserto. O Senhor, Ele tem coisas grandes para você. Olha como que o Senhor fez coisas grandes ali no deserto. Olha quantas vidas ali no deserto, sabe? Ali se arrependendo dos seus pecados, conversando ali de repente com João, recebendo uma oração, recebendo Jesus como Salvador e passando pelas águas. Olha só que coisa maravilhosa que Deus pode fazer. Então, no deserto, Deus pode te alimentar. O Senhor vai te alimentar, mesmo você achando que está no deserto. Você, amado, não morrerá no deserto. Não morrerá, não é morrer fisicamente, não. É morrer espiritualmente, sabe? Porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos? Glória a Deus. Quero dizer que se você estiver no deserto, no teu deserto tem vida em nome de Jesus. Amém? Receba essa palavra, amados. Então, João, ele estava trazendo uma palavra de arrependimento. Foi necessário. Aquela palavra ali no deserto, naquele dia, naquela época, essa palavra foi necessária. Vamos ler lá em Isaías 9:2. Glória a Deus. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, todos se alegrarão perante a ti, como se alegra uma ceifa e como exultam quando se repartam despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Aleluia. E se chamará o seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia! Aleluia! Do aumento deste principado da paz não haveria fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Aleluia! E Ele fez. Isso foi profetizado, amados, lá em Israel, nessa época que João Batista, né, Deus usa ele ali no deserto. Estava acontecendo uma opressão muito grande. Israel, eles estavam vivendo como se estivesse na escuridão. Eles estavam sendo dominados pelos romanos. Ninguém era por eles. Eles ainda estavam esperando um Salvador. Aleluia. E aí, João Batista veio preparar o caminho de Jesus. Aleluia. E a luz raiou. Louvado seja o nome do Senhor. A luz para Israel, para aqueles que estavam ali, né, recebendo Jesus como Salvador, passando pelas águas, arrependendo dos seus pecados. Foi necessário a vinda do Senhor. Glória a Deus. E Israel realmente ele estava mergulhado na escuridão. E Jesus, amados, quando Jesus vem, né, ele vem justamente para trazer a salvação para o povo de Israel e trazer a reconciliação deles com Deus. Então, glória a Deus. Só pode então acontecer, aleluia, a salvação na nossa vida, se for através do arrependimento. Se nós nos arrependermos, assim sim acontece a salvação. É a palavra quem diz: arrependam-se, porque é chegado a vós
o reino de Deus. É a palavra quem diz, porque sem arrependimento não há salvação. Aleluia. Vamos ler Isaías 55, 6, 7. Glória a Deus. Oh Espírito Santo, glória a Deus. Aleluia. Vamos ler todos juntos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, aleluia, e se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em e perdoar, aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus. Sabe que João Batista ali estava preparando o caminho para aquele povo. Esse é o Jesus de que João Batista estava falando. E esse é o Jesus que nós recebemos em nossa vida. Sabe? Ele foi misericordioso sobre nós. Nos arrependermos, nos voltarmos para Ele. É isso que Deus Ele quer, amados, de mim e de você. Para nós buscarmos o reino de Deus. Aleluia. Porque o Senhor Ele está próximo de nós. É chegado o reino de Deus. E seus pecados, a morte eterna, a acusação de Satanás sobre sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Tudo isso foi vencido ali na cruz. Glória a Deus. Tudo isso Jesus venceu ali na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esta é a boas novas que nós devemos sair, amados, falando por aí. Foi essa boas novas. E João Batista estava ali alertando, falando com o povo. E todos aqueles que recebiam Jesus, que passavam pelas águas, eram alcançados por essa salvação maravilhosa. Jesus, depois disso, ele passou pelas águas. Jesus, João Batista, aleluia, ele batizou Jesus. Olha que humildade. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, sabe? João Batista reconhecia o senhorio do Senhor, preparou, Jesus passou pelas águas. E depois Jesus ainda foi tentado no deserto. E depois Jesus então ele começou a iniciar a escolher os seus discípulos. E aí começa aquela trajetória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu fico imaginando essas pessoas que estiveram lá no deserto e ouviram, sabe, se voltaram, se atentaram, sabe, se arrependeram, vendo tudo aquilo que o Mestre, estava acontecendo com ele. Quantas vidas ele curou. E eu quero dizer para você que ele cura até hoje. Fala para o seu irmão aí. Ele cura até hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E a humildade, sabe, de João, sabe, era tão grande. Ele não queria a honra e a glória para ele, sabe. Na pregação dele ele disse: virá um após mim, que eu não sou digno, como eu falei aqui, de desatar as suas sandálias. Isso é um reconhecimento, é humildade. E hoje nós vemos às vezes algumas pessoas, não querem ser humildes. Mas nós devemos aprender com o nosso Mestre Jesus, aleluia, sermos humildes. E também temos o exemplo aqui de João. João, amados, era a voz que estava ali no deserto clamando. Eu quero dizer para os irmãos que essa voz, no presente século que nós estamos, tudo que nós estamos vendo no mundo, é como se o mundo, como não, perdeu a graça, sabe? É por isso que você sente vontade de vir para a casa do Pai, de estar buscando o Senhor. É por isso que você não sente vontade de ficar em casa, na frente da televisão, assistindo TV Globo, sabe? E assistindo outras coisas mais. Você sente o real prazer, a real vontade de vir para a casa do Senhor, buscar Ele. Glória a Deus. E essa voz pode ser minha, e essa voz também pode ser sua, em nome de Jesus. Como João estava clamando ali, nós também podemos ter essa voz. Prepare o seu caminho, busque pela sua vida espiritual, sua salvação. Glória a Deus. Sabe, chega de ser, amados, marionete de Satanás. Sabe, às vezes se nós não vigiarmos,
fazendo o que Ele quer com quem deixa. Mas aqui nessa noite tem um povo que ora, tem um povo que busca, tem um povo que vigia em nome de Jesus, e tem um povo, aleluia, que pisa na cabeça de Satanás e manda ele vir para bem longe, em nome de Jesus. Abandone os seus erros e se volte, aleluia, para Deus, como nós lemos ali no Salmo, porque Ele é misericordioso, sabe, para nos perdoar. Ele é grande, grande misericórdia. Endireitai os seus caminhos, as veredas. Você, amado, pode ser boca de profeta. Sabe, nesse século, nesses dias que a gente está vivendo, seja boca de profeta, aleluia. Seja boca de profeta na sua casa, na sua família, na igreja, no seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está voltando. Os dias, os sinais estão muito assim nítidos, sabe? E nós temos que abrir a nossa boca mesmo, pregar, falar desse amor desse Jesus. Glória a Deus. Se você, amado, como já havia dito aqui, se você estiver no deserto, faça esse lugar, esse deserto que você está, um lugar de aprendizagem para a sua vida, né? A gente ouve muito isso, né? Que no deserto a gente aprende. Um meio para você também se fortalecer, porque depois que você passar pelo deserto, você vai ter que dar testemunho da sua vida, e a sua vida vai alcançar outras vidas para a glória do nome do Senhor. Vamos clamar, porque a palavra de Deus diz que clame a mim e eu responder-te-ei coisas grandes. Os irmãos podem completar? Glória a Deus. E João, já quase terminando aqui, João, ele veio com um discurso, que nós lemos o texto todo, duro. Ele veio com um discurso duro para aqueles que distorciam a palavra do Senhor, que não viviam, que falavam, que no caso eram os fariseus e saduceus. Ele veio com um discurso, falando para eles: raça de víboras, quem mandou vocês fugirem da ira futura? Sabe? Por que João falou assim com eles? Porque eles distorciam a palavra do Senhor. Eles viviam sobre a lei, eles falavam sobre a lei, mas eles não viviam aquilo. E João, ele acabou sendo duro para alguns. O Senhor revelava o coração dele. E amados, olha, sinto muito, se nós não quisermos ouvirmos a voz de Deus e obedecer, o discurso vai ser duro. O discurso vai ser duro. Às vezes nós ouvimos umas pregações duras, né? Ou às vezes a gente abre a palavra, a gente ora, já viu? Ah, Senhor, fala comigo. Aí vai e abre a palavra. Aí vem aquela palavra assim, que, meu Deus do céu, não, essa palavra não foi para mim não. Peraí, deixa eu procurar outra aqui, né? Então, às vezes a gente tem que preparar o nosso coração, a nossa alma para ouvir o Senhor falar. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Sabe, o Senhor quer que nós, sabe, sejamos salvos em Cristo Jesus. Que nós formamos uma grande família, louvado seja Deus. Então, amados, não adianta nós tamparmos o ouvido, fingir que nós não estamos ouvindo nem vendo, né? Porque a palavra do Senhor, ela está sendo pregada. Quando ela não está sendo pregada na igreja, ela está sendo pregada na televisão, ela está sendo pregada na internet. Não adianta. Nós não podemos virar as costas. Sabe, fingir que nós não estamos vendo nem ouvindo. O Senhor, Ele fala, né, usando alguém. E Ele fala assim, ó, já está posto o machado na raiz. Quem não produz frutos dignos de arrependimento será lançado fora. Palavra dura, né? Glória a Deus. João disse mais assim: eu batizo com água, mas virá um após mim, que batizará com o Espírito Santo e fogo. Deus quer, aleluia, quer salvar. Deus quer batizar. Jesus, Ele quer batizar. Ele quer curar até mesmo feridas, te encher de ousadia e te dar poder. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor para estar adorando ao Senhor juntamente com a igreja.